certo, que prazer estar falando aqui com vocês hoje, terapeutas, meus amigos de profissão, que bom estar passando aqui falando com vocês. Antes de mais, deixa eu me apresentar, pode ser que você não me conheça ainda, eu sou Regiane Cunha, sou terapeuta, sou especialista no tratamento para pacientes depressivos e ansiosos, né, ansiosos e depressivos, e com isso também quero ajudar vocês que são terapeutas a se tornarem especialistas no tratamento a pacientes depressivos e ansiosos. E o que é ser especialista, né? Ser especialista é você ter um diagnóstico assertivo, é você conseguir ter resultados no seu primeiro atendimento, é você conseguir ser indicado para outras pessoas, para outros pacientes que queiram e precisem de tratamento e ter o seu nome na ponta da língua para dizer, olha, eu fui naquela pessoa e ela realmente me ajudou. Ser especialista é você conseguir fazer a diferença na vida das pessoas. Ser especialista é você conseguir ter uma base de clientes que de fato faça com que você possa viver de terapia. Então é isso que eu desejo para vocês, terapeutas, quando vocês se tornam especialistas, vocês conseguem de fato focar em ajudar mais ainda o paciente, porque vocês têm domínio total sobre aquilo que vocês falam, tá? Então é aqui que vocês vão vir para aprender um pouco mais sobre isso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu sei que muitas pessoas que me seguem, muitos terapeutas que estão aqui, podem ficar com dúvidas de algumas coisas. Então, eu quero clarificar um pouquinho antes de chegar em tecido, porque pode ser a primeira vez que você está ouvindo. Você já ouviu falar de tecidos embriológicos? Você sabe como entender isso e o porquê que isso pode afetar a vida do seu paciente? Bem, se você não sabe, eu quero começar explicando isso primeiro para você. Da onde que vem essa teoria e como que ela pode ajudar você, profissional, a trabalhar, a atender mais e ter mais pacientes para atender, porque você sabe algo que, felizmente, ajuda a vida de centenas de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, se você está atendendo o seu paciente, você vai falar de tecidos, né, embriológicos, se você vai falar desse termo, vai ficar confuso para ele não vai se interessar. O que eu quero que você aprenda, terapeuta, é a trazer resultados. Mas para isso você precisa saber da base do que a gente vai estar trazendo aqui. E essa primeira base que eu vou trazer para você, dos tecidos embriológicos, é esse olhar que o nosso querido Dick Hammer, ou seja, que o Hammer teve lá no passado, na história dele, através, eu falei Dick Hammer, mas não é o Dick Hammer é o filho dele, ele é o Gerard. Então, o Gerard Hammer teve lá no passado, na história dele, um médico alemão que trabalhou sempre com pacientes oncológicos e começou a perceber, a partir do acidente do próprio filho dele, que, afinal de contas, aquele acidente da morte, a perda inesperada do filho dele, tinha gerado para ele uma série de sintomas. E esses sintomas, com o processo oncológico que entrou tanto a mulher dele quanto ele, fez com que ele tivesse uma das maiores descobertas de sempre. Ele conseguiu e foi o primeiro a referenciar a questão do sistema emocional junto com o sistema nervoso, com o corpo físico, que está por trás do emocional do seu paciente e como que isso afeta o campo físico dele, ou seja, os sintomas físicos, o porquê que os órgãos do paciente acabam sendo prejudicados a partir de um trauma que esse paciente tenha passado. Essa relação inteira, mapeada com mais de 6.000 pacientes, foi ele que fez, que teve o Gerald Hammer, que teve olhando para cada paciente e percebendo, mas espera aí, deixa eu tentar entender quais são os pontos em comum. Deixa eu fazer aqui um encefalograma e perceber aonde que pode estar essa área afetada. Por que esse paciente desenvolveu esse tipo de cancro? No início, ele falava só de cancro, né? Só de pacientes oncológicos. Mas hoje, com essas ferramentas, né, eu aprendi a olhar a partir dessa ferramenta só para o paciente depressivo e ansioso e entender o que eu posso tirar de positivo e fazer com que o meu paciente tenha uma cura muito mais rápida do que o tempo normal de qualquer outro tipo de terapia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, a primeira ponto que eu quero que você entenda é que uma das questões, né, que estou com o nome do filho agora, que o Gerard Hammer coloca é a questão das 6 leis biológicas. E uma das coisas que a gente vai estar falando aqui hoje são os tecidos e como que esses tecidos são afetados. Mas aí você vai falar, que tecido, Gi? Quando nós somos constituídos a partir de uma célula. E aí, nessa questão das células, da célula que a gente é desenvolvido, cada pedacinho dessa célula corresponde depois aos nossos órgãos internos e externos. Então, quando a gente está em processo de formação, ali ainda o óvulozinho indo ainda para o útero materno, a gente tem essa célula, que é dividida entre 3 tecidos, ou mais conhecidos como folhetos embrionários. E daí a gente tem, então, um mesoderma, a gente tem
o ectoderma e o endoderma, que são os três tecidos, os três folhetos embrionários que fazem com que todos os nossos órgãos sejam desenvolvidos. E para que saber disso? E por que saber isso pode ser uma virada de chave no seu atendimento, terapeuta? Porque olhando para isso, você consegue diagnosticar, e agora presta atenção, qualquer problema de saúde físico do seu paciente e entender a raiz emocional por trás disso. No quadro do paciente depressivo e ansioso, isso é um ganho maravilhoso, porque a maior parte dos pacientes que têm ansiedade e depressão não conseguem dizer com propriedade o que fez com que eles entrassem num quadro ansioso. Às vezes eles vão ter algumas questões, vão ter alguns pensamentos, eles vão dizer: eu acho que foi porque eu passei por isso. Gi, eu acredito que seja porque depois do divórcio eu comecei a ficar uma pessoa depressiva, mas será que foi aí que começou mesmo a depressão do seu paciente? E se você estiver tratando numa coisa que você acredita que é a origem da depressão do seu paciente, de repente você descobre no meio do caminho que não era aquilo. É duro, não é? Você vai ter perdido o seu tempo e o tempo do paciente. Quiçá esse paciente pode nem voltar, sabe? Porque se você não trata de fato a raiz emocional do seu paciente, você não tem resultados significativos. Você não aprende a ajudar o seu paciente logo na primeira consulta. Você não aprende a olhar para o seu paciente e falar assim: peraí, eu preciso fazer isso, e se eu fizer isso, eu vou ter resultados. Então você não aprende a olhar dessa forma. Por isso que eu quero trazer esse conteúdo aqui e partilhar com vocês, meus amigos terapeutas, para vocês conseguirem compreender, né? Alguns terapeutas, eu passei por essa dor também, tem essa dificuldade de entender quando que eu consigo, de fato, ajudar o meu paciente. Porque essa melhora repentina, enquanto a gente está em atendimento, a gente pode até ver. Mas e aí? A tua melhora está consolidada no dia a seguir? Está consolidada na semana a seguir? Ele está voltando para o seu consultório ou está, depois de curado, está dizendo para você: olha, estou indicando alguém para você porque de fato o seu tratamento fez a diferença comigo? Será que você está sendo requisitado por outros profissionais? Então, se você não está sendo, é a hora da gente repensar e repensar em conjunto, tá bem? E esse ponto que eu acabei de falar, dos folhetos embrionários, ele vai ajudar você a entender qualquer sintoma do seu paciente e vai conseguir conduzir esse paciente, mesmo que ele não saiba qual foi a origem da depressão e ansiedade dele, você vai conseguir ter assertividade. E mais do que isso, com algumas das técnicas que eu vou falar aqui hoje para vocês, vocês vão conseguir saber a data exata que aconteceu aquele conflito e o que aconteceu quando aquele paciente teve essa situação despertada da ansiedade e depressão. Então, fica aqui comigo para que a gente consiga falar um pouco mais desse assunto. E aí, quando você for atender um paciente, porque, né, hoje em dia é o que eu costumo falar, o que não faltam são pacientes com ansiedade e depressão. De fato, a cada 5 pessoas que você vai atender no seu ramo de terapia, né, independente de qual seja o seu ramo de terapia, a chance de você pegar um paciente com depressão e ansiedade é muito grande. Por quê? Porque cada 5 pessoas, uma vai ter ou ansiedade ou depressão. Então, é um número muito grande. Automaticamente, nós, como terapeutas, temos a missão de estarmos preparados para atender um paciente nessas condições. Eu, no meu caso, atendo só pacientes com ansiedade e depressão, mas pode não estar sendo a sua escolha. Por isso, eu quero trazer o máximo de ferramentas possível e clareza para você de como você pode trabalhar com o seu paciente ansioso e depressivo e ter resultados, tá? E caso você queira migrar, então, começar a atender só pacientes ansiosos e depressivos, você terá todas as ferramentas a seu dispor para que assim o seja.